Por isso eu quero trazer aqui 4 aplicações e no final uma breve palavra sobre culto doméstico. A primeira delas, adorar a Deus não se limita a cânticos ou rituais, mas envolve a viver de acordo com os seus mandamentos. Amar a Deus, adorar a Deus envolve obedecê-lo de acordo com a sua palavra. Nós precisamos ensinar aqueles que estão à nossa volta. O marido lembrar a esposa lembrar o marido, a mãe os filhos, né? Às vezes os filhos os próprios pais, o marido, o pai aos filhos, o avô ao neto, né? O padrasto ao enteado, a nora à sogra, enfim, lembrar que nós precisamos obedecer à palavra de Deus, não só na igreja, mas a partir das nossas casas, dos nossos lares. Segunda lição, adorar a Deus significa dedicar todo o nosso ser, emoções, mente, ações a Ele. Esse amor é essencial da adoração cristã. Amar a Deus envolve uma entrega total ao Senhor. Uma entrega total de todos os nossos anseios e desejos. De tudo aquilo que nos traz dor, frustração, nós precisamos nos derramar na presença de Deus e adorar com todo o nosso ser. Porque somente o Senhor entende verdadeiramente o seu povo. Terceira lição, a adoração é transmitida por meios de ensino, discipulado e testemunho constante, na igreja, mas também na família. Ou seja, não terceirize a sua espiritualidade à igreja. Não espere ser edificado apenas pela pregação do domingo, quando o pastor for pregar, mas seja edificado dia após dia, ao ler as Escrituras, ao orar as Escrituras, ouvir a palavra de Deus e dizer ao Senhor, por meio da oração, Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir. Não só domingo, mas todos os dias. Faça isso, meu irmão. Faça isso. Vai levantar cedo, leia as Escrituras, ore, reserve um momento, mas tenha um momento a sós com Deus. E ensine as pessoas à sua volta também. Essa é a grande riqueza que um pai pode ensinar o filho, o amor ao Senhor. Porque se ele amar o Senhor e o seu caráter for forjado ao Senhor, ele pode ser, ou melhor, ele pode enfrentar muitas adversidades nessa vida, mas ele não vai se esquecer do que é mais importante para ele nesse mundo. Quarta e última lição, a adoração não é reservada a momentos específicos ou a lugares sagrados, ou ao templo na igreja, mas deve permear tudo aquilo que fazemos. Tudo. Todas as coisas. É uma forma também de adorar o Senhor. Diga, sai de casa para o trabalho, é uma forma de adorar o Senhor. Trabalhar com integridade, justiça, retidão, ética profissional. Tirar boas notas, estudar para ter uma boa nota, não só para passar do ano, mas para que Cristo seja glorificado por meio da sua responsabilidade, dos seus bons resultados. Ensine isso aos seus filhos, o valor dessas coisas. Não é tirar boas notas para ser melhor do que os outros. Tirar boas notas para provar para você mesmo que você é alguém que Deus dotou de capacidade intelectual. E que você consegue, porque o Senhor é abençoador. E abençoa aqueles que se esforçam. Ensinar o seu filho preguiçoso, que ele precisa trabalhar, ajudar o pai. Se não quiser, ajuda a mãe a lavar a louça, varrer, ou sair de casa para fazer alguma coisa. Traz do mercantil, não quer trazer peso e sacola, sim para ele o valor do trabalho e do suor do rosto. Porque isso dignifica o homem e a mulher e prova que nós precisamos entender que essas coisas são importantes para forjar o caráter de um servo de Deus. Precisamos entender, irmãos, que são nessas coisas simples que nós forjamos o caráter daqueles que estão à nossa volta e Cristo é glorificado. Não são estardalhaços espirituais, é no nosso dia a dia, no nosso lar. E por fim, eu quero aqui orientar você e reafirmar o valor de tudo isso aplicado ao culto doméstico. Eu sei que nós vivemos rotinas intensas, dias puxados, são muitas responsabilidades, mas comece. Reserve um tempo para orar, conversar sobre o texto lido, cantar ao Senhor e orar um pelo outro. Ensine isso. Ensine o valor dessas coisas, em especial para aqueles que têm filhos pequenos. Ensine a essas crianças o valor de orar a palavra, se reunir para adorar a Deus. Não permita que seu filho seja escravizado pelas telas somente. Ensine seu filho o valor dessas coisas que realmente importam e que fortalecem a sua espiritualidade. Então, reserve um tempo, leia a palavra, cante. Pastor, não sei cantar, coloca o Spotify, o YouTube, numa música, a igreja, os irmãos aqui das mídias, lança a playlist que nós cantamos aqui no culto, escolhe lá uns dois cânticos e coloca para tocar, mas canta junto. Canta, ora um pelo outro. Ensine para o seu filho, sua filha, enfim, o valor das orações respondidas. Pergunte pelo que ele quer que ele ore, coloca lá. E quando responder, Deus respondeu essa oração que você pediu tal dia. E peça ao Senhor Deus. Faça isso. Essa semana,
nós passamos uma situação interessante lá em casa, semana passada, né? Como os irmãos sabem, eu estou trabalhando junto a uma escola também, e aí os filhos funcionários da escola, né, professor coordenador, ganham uma bolsa, né? E aí saiu uma nova regra esse ano que, para você permanecer com a bolsa integral, os filhos teriam que estudar no período da tarde. Não poderiam mais estudar de manhã, as meninas estudam de manhã. E aí, quando eu disse isso para a Esté, ela começou a chorar muito por causa dos amiguinhos, ela não conhecia ninguém da turma da tarde. Eu disse, meu pai ficou muito triste, chorando, passou a noite sem conseguir dormir. E aí, lógico, como pai, eu fiquei, né? Meu Deus do céu, mas fazer o quê? Tem que se sujeitar às diretrizes da instituição. E eu disse, Esté, vai orar, vai pedir a Deus. E aí, quando foi de manhã cedo, ela disse que orou, né? E aí, quando eu cheguei na escola, tudo bem. Quando eu cheguei na escola, pouco tempo depois, a pessoa responsável por esse remanejamento disse assim, Tiago, é o seguinte, eu vou aplicar essa regra para todo mundo, mas para você não. Deixa a Esté de manhã. Tá bom. Aí eu peguei o celular e disse assim, Vanessa, diz para a Esté que Deus ouviu a oração dela. Né? Aí quando eu cheguei em casa, ela olhou para mim assim, papai, não acredito. Eu disse assim, nem eu. Né? Mas Deus responde orações. Né? Então, irmão, ore e pode ter certeza que o Senhor abençoa a sua família.